Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o horário que você vai me ouvir. Estou ministrando sobre o vaso do oleiro, quando Deus chamou o profeta, falou com o profeta para que ele fosse até a casa do oleiro. Deu o endereço aonde Deus queria falar com o profeta, que era na casa do oleiro. E hoje eu vou falar sobre o quarto tópico desta ministração. Primeiro eu falei sobre levanta, segundo eu falei sobre descer, terceiro eu falei sobre a casa do oleiro, e hoje eu vou falar sobre o quarto tópico, que é: e lá farei ouvir as minhas palavras. Aonde? Na casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias capítulo 18, versículo de número 1 e 2 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Então, quarto tópico: lá farei ouvir as minhas palavras. Quando nós olhamos para o texto, logo de cara, percebemos que Deus estava falando com Jeremias. Observamos que havia um diálogo entre Deus, e o profeta, porque o profeta, ele ouve de Deus e transmite ao povo, diferente do sacerdote que ouve do povo e leva para Deus. Então o profeta ouve de Deus e transmite à nação, à igreja, ao povo. Amém? E agora a gente, ao desenrolar esse mistério, Deus poderia ter desenrolado o rolo profético a Jeremias de cara, mas não. Deus estava chamando Jeremias para uma intimidade maior. Existem coisas que Deus só vai nos mostrar quando chegamos ao propósito que Ele tem reservado para nós. Deus havia um propósito reservado para Jeremias, lá na casa do oleiro. Existia um trabalhar, existia um mover só lá. Deus poderia revelar ao profeta. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Quanto maior for a nossa intimidade com Deus, maior vai ser o desenrolar de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o mover de Deus através da nossa vida, através do nosso viver. Então Deus chama o profeta. O propósito está ligado ao chamado. Existem coisas que Deus só vai mostrar para nós quando nós estivermos dentro do chamado, dentro do propósito que Ele tem para a nossa vida. Não adianta Deus falar comigo antes, não adianta Deus mostrar para mim antes. É necessário estar no propósito, é necessário estar no chamado, é necessário estar na casa do oleiro, é necessário tomar a posição. Levanta primeiro, desce, oração, se humilha. Lá farei ouvir as minhas palavras. Quarto, amém? Então primeiro Deus me chama para o posicionamento, levanta. Depois Ele me chama para a oração. Depois Ele me leva ao endereço do propósito. E lá Ele fala comigo, Ele faz eu ouvir a sua voz, as suas palavras. Deus sempre tem resposta para nós na casa do oleiro, na casa de oração. Deus sempre vai ter uma resposta para a nossa vida quando nós chegarmos ao lugar do propósito para a nossa vida. Forte abraço do pastor Daniel Dutra. E não se esqueça que se Ele está te levando à olaria, é porque Ele vai falar com você. Aceita o processo. Costumo dizer que dói menos quando a gente aceita
o processo de ser amassado para fazer da gente um vaso novo. Forte abraço do pastor Daniel Dutra.